Olá, gente querida, como é que vocês estão? É um prazer e uma alegria podermos caminhar juntos e continuar nessa jornada esse tempo todo. Eu tenho aprendido muitas coisas e escutado muito em todo esse tempo de crise. Um dos exercícios mais importantes para a nossa vida relacional é justamente essa capacidade de ouvir. Ouvir a Deus, ouvir as pessoas. Ouvir faz bem. Ouvir é um exercício de liberdade. A pessoa que não é livre não tem uma boa capacidade de ouvir. Ela sempre quer falar, impor suas ideias, seus pensamentos, e tem muita dificuldade de receber críticas ou de admitir a diversidade do pensamento. Sempre tem razão. Em tempos atuais, tais pessoas bloqueiam, eliminam e desprezam os que veem o mundo de um outro prisma, de um modo diferente, a partir de outros paradigmas que não são os seus. Na diversidade, é claro, surgem mais conflitos, ideias por vezes opostas, mas quando o desejo de todos é a construção, quando o alvo é alcançarmos o melhor para todos, então podemos pegar o melhor de cada lado e fazermos da vida um bem maior. Quando cada pessoa pensa apenas em si mesma, na defesa dos seus ideais, seus direitos, privilégios, as coisas muitas vezes complicam. Se olhamos apenas para o nosso próprio umbigo e não somos capazes de abrir mão de nada, os conflitos muitas vezes se estabelecem e se tornam insolúveis. Seja isso entre amigos, famílias e grupos, ou mesmo em empresas, negócios e na sociedade em geral, até mesmo nas igrejas e comunidades. Quando o ouvir se torna apenas ruído, quando perdemos completamente a capacidade de fazê-lo, ficamos surdos. Nada mais entra pelos nossos ouvidos. Quando duas pessoas ou grupos se tornam surdas ou surdos, incapazes de ouvir um ao outro, às vezes as coisas terminam até nos tribunais. Tribunais são instituídos para serem imparciais, por princípio, ouvirem muito bem ambos os lados e aplicarem o que for correto e justo de acordo com as leis. A neutralidade e a imparcialidade, quando chega neste ponto, são fundamentais. Se não for possível confiar nisso, não haverá segurança para uma sociedade sobreviver. De nada adianta ela ter regras e leis para tudo e que todos devem observar, se quando elas forem aplicadas, são usadas duas medidas, dois pesos. São aplicadas de acordo com a cara do freguês. Como se diz nessa hora, para os amigos ficam os favores, aos inimigos as penas da lei. Se não houver confiança absoluta na neutralidade, na imparcialidade, até retratada na venda colocada nos olhos da deusa da justiça, ela não funcionará. Aliás, seus símbolos são muito interessantes, né? A venda como um símbolo de justiça cega e imparcial, significa que ela não faz distinção entre aqueles que estão sendo julgados. A balança na outra mão indica o equilíbrio e a ponderação na hora de pesar lado a lado os argumentos contra e a favor dos acusados. E a espada numa das mãos, como sinal
da sua força. A espada é a arma que implica que a justiça não pede aos que estão brigando que aceitem a sua decisão, ela impõe essa decisão. Ela tem que ser imposta mesmo, porque inevitavelmente quando chega nesse ponto vai desagradar um dos lados. O ideal sempre é não chegar até esse ponto. É manter a capacidade de ouvir, de ponderar, fazer o que é certo e chegar a um acordo. O que fazer, no entanto, quando a justiça se torna injusta? Quando ela se torna parcial? Quando ela não é mais confiável? A quem recorrer nesta hora? Se para ela foi concedido o poder de ter a última palavra. Que difícil é essa situação, porque os juízes também são pessoas humanas, falhas e sujeitas a limitações. Você por acaso sabe como alguém chega a ser um juiz? Qual o caminho, processo a ser seguido? Afinal, quem tem tamanho poder sobre a vida das pessoas precisa ser íntegro, totalmente reto, de conduta ilibada, respeitável. Não pode ser alguém desonesto, alguém corrupto, imparcial, capaz de vender sentenças, de fazer conchavos e interpretar a lei ao seu bel prazer ou de acordo com as suas preferências pessoais. Quando isto acontece, todo o respeito às leis e todo o extrato social sofre e é abalado. É a mesma coisa de um religioso que rouba ou abusa dos seus fiéis, ou um policial que se alia aos bandidos. Não dá para aceitar, e as penalidades, nesse caso, deveriam ser sempre muito severas. Mas o que vemos, por exemplo, no caso do judiciário, é que a pena aplicada, muitas vezes, é a aposentadoria compulsória com salário integral. Aí não dá, né? Falo disso neste início de semana, meditando no Salmo de número 82, que os convido para ouvirem comigo. O faço a partir da versão da Bíblia chamada A Mensagem. Diz ela: Deus convoca os juízes para o seu tribunal e põe todos no banco dos réus. Basta, diz ele. Vocês corromperam a justiça por muito tempo. Permitiram que os ímpios saíssem ilesos de assassinatos. Vocês estão aqui para defender os indefesos, para assegurar que os prejudicados tenham uma oportunidade de justiça. O trabalho de vocês é proteger os fracos e perseguir os que os exploram. Juízes ignorantes que nada enxergam. Vocês não têm ideia do que está acontecendo? E agora tudo está desmoronando. E as coisas estão saindo do controle. Dei a cada um de vocês, juízes, a incumbência de representar o Deus Altíssimo. Mas vocês traíram a minha confiança. E agora foram exonerados do seu posto. Palavras do Salmo 82. Veja que palavra interessante, de grande atualidade para nós. Creio que precisamos orar por juízes justos e imparciais, que não percam a capacidade de ouvir e fazer o que é certo, que se lembrem do seu papel, que não se achem deuses, apesar deste papel por demais importante que lhes é conferido por toda a sociedade, e que se submetam a Deus, para que este não os convoque para o seu tribunal e os faça sentar no banco dos réus. Neste caso, o buraco é mais embaixo, como se diz popularmente. Que também cada um de nós não nos tornemos surdos. Pelo contrário, que possamos manter e desenvolver a capacidade de ouvir, aceitar, compreender, ceder e buscar a paz e o crescimento de todos.
Que Deus nos ajude. Um forte abraço e até amanhã.